Presidente, Senhores Deputados, Senhores Secretários de Estado, o Decreto-Lei nº 26 de 2013 vem alterar a Lei nº 11 de 2011, surgida a partir de um longo processo de discussão e que, no final, obteve o consenso entre os partidos da maioria, PSD e CDS e o PS. Estamos no âmbito da legislação reguladora do setor da inspeção de veículos e dos respectivos centros de inspeção. Estamos agora perante uma situação em que o PCP, que alertou para os riscos e consequências decorrentes da opção política de intensificar a liberalização do setor, promovendo a concentração e não garantindo uma rede de centros dispersos pelo país, se vê agora forçado, através desta apreciação parlamentar, a denunciar esta decisão do Governo de alterar, a meio do jogo, as regras definidas pela própria maioria. Para além de intensificar o processo de liberalização, este projeto de lei, que altera a Lei da Assembleia da República, apresenta como grave a suspensão de um processo de concurso para a abertura de novos centros de inspeção de veículos. Para este concurso, muitos pequenos e médios empresários tiveram custos na preparação dos processos e agora vêm, sem qualquer explicação, o processo suspenso. Isto, senhores deputados, cheira a esturro. É quase um rabo escondido com o gato de fora. Depois de ter iniciado um processo de atribuição de licenças para a abertura de novos centros de inspeção e depois de conhecer as candidaturas e aqueles que estão em melhor e em pior situação para aceder às licenças, o Governo suspende o processo. Será que o Governo não ficou agradado com os candidatos melhor posicionados para acederem às licenças? Há muito que explicar neste processo. O decreto-lei que hoje apreciamos não resolve, pelo contrário, agrava o problema criado pelas últimas alterações legislativas. Ao permitir mais centros nas áreas mais densamente povoadas, ao sabor dos interesses do mercado, cria pressão para a degradação da qualidade do serviço face à pressão para atrair clientes. Promove a degradação da rentabilidade das pequenas empresas proprietárias de centros de inspeção face aos grupos económicos que gerem redes desses mesmos centros. A estes aspectos negativos soma-se ainda outra. Fazer depender das regras de mercado a abertura de novos centros de inspeção determinará que o interior do país, pouco povoado, continuará carente destes centros. E assim, sem uma cobertura adequada do território nacional, o interior do país continuará privado de um serviço público e obrigatório de proximidade. Uma desadequação com implicações na vida das populações e das empresas que são obrigadas a deslocações de centenas de quilómetros para aceder a este serviço. Estamos em crer que os deputados que se envolveram intensamente na preparação da Lei nº 11/2011 estão desconfortados com esta sobreposição do órgão de governo sobre o órgão deliberativo. Se assim for, não aceitarão esta ingerência e terão, através da aprovação da suspensão de vigência proposta pelo PCP, a oportunidade de mostrar ao Governo que deve respeitar a Assembleia da República. Obrigado, Sr. Presidente. A posição do PCP relativamente a esta matéria ou aos vários processos legislativos que decorreram, precisamente, foi determinada pelo processo de liberalização do setor que não garantia, na nossa perspectiva, de forma nenhuma, esta acessibilidade do serviço que era preciso. Mas estamos perante um serviço público obrigatório, de proximidade, um serviço, como já foi aqui dito, que deve dar garantias de segurança rodoviária, que deve ser de proximidade, acessível e viável financeiramente. E para promover isto, o que é que se pretende? Pretende a existência de uma rede de centros criados ao sabor das leis do mercado, em que os centros concorrem entre si para atrair mais clientes, para perceberem quem é que atrai mais clientes, em que há centros de pequenos empresários com centros de grandes redes de grupos económicos e em que termina a abertura dos novos centros é a rentabilidade, sabendo nós isso. Que implicações é que isso tem a quem pretende abrir um centro num grande centro demográfico ou no interior do país, onde continuam a escassear e onde muitas populações, muitas empresas têm que fazer centenas de quilómetros para poder recorrer a este serviço obrigatório e a este serviço público que deveria ser.